Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 10 de junho. Por maioria, o plenário do Supremo decide que o Estado de São Paulo deve indenizar fotógrafo ferido pela polícia durante cobertura jornalística de um protesto. No ano 2000, Alex Silveira cobriu uma manifestação quando foi atingido por uma bala de borracha no olho esquerdo. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo julga ações que pedem a suspensão da Copa América no Brasil. Ministro Alexandre de Moraes determina que deputado Daniel Silveira pague R$100 mil por violações no uso de tornozeleira eletrônica. Operação Spoofing. Ministro Ricardo Lewandowski autoriza a Controladoria Geral da União a usar material apreendido com hackers em investigações de servidores. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado deve indenizar fotógrafo ferido durante cobertura jornalística de uma manifestação pública em São Paulo. A Corte também definiu a tese que vai servir de referência para o julgamento de outros casos semelhantes. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Nunes Marques. Ele divergiu do relator Marco Aurélio contra o recurso do fotógrafo. Nunes Marques justificou que não há como usar o argumento da liberdade de imprensa para criar uma regra abstrata de que a vítima, apenas pelo fato de ser jornalista, nunca contribuirá pelo evento danoso. Assim, jornalistas que assumem riscos extremos, imprudentemente contrariando todas as normas de segurança, seriam indenizados depois por eventuais danos por eles sofridos. Ou seja, a sociedade pagaria pela concretização do grave risco assumido voluntariamente por ele. O fotógrafo Alex Silveira foi ferido quando registrava uma manifestação de professores em São Paulo em 2000. Ele levou um tiro de bala de borracha da Polícia Militar e perdeu a visão de um olho. O Tribunal de Justiça paulista reformou a decisão de primeira instância e o profissional perdeu o direito à indenização. Para o TJ, o fotógrafo foi culpado pelos ferimentos porque assumiu riscos ao permanecer na manifestação. Com exceção do ministro Nunes Marques, todos os outros ministros votaram a favor da responsabilidade civil do Estado de São Paulo para que o fotógrafo seja indenizado, porque ele fazia cobertura jornalística com interesse público e foi surpreendido pelo confronto. Chega a ser quase bizarro quando se afirma que o jornalista não teria se desviado da bala. Imagina se a cada momento do que nós estamos vendo tão amarguradamente no Brasil, de pessoas mortas por causa de balas chamadas perdidas, mas que acham suas vítimas, se a gente tivesse que levar em consideração esse tipo de observação, mais ainda pelo Poder Judiciário. A liberdade de expressão, para além de ser uma manifestação da dignidade da pessoa humana, ela também é indispensável para a democracia, para que haja uma livre circulação de informações, de ideias e de opiniões, e ela também é imprescindível como registro histórico, registro da história que está acontecendo. Se a simples presença do repórter é causa excludente de responsabilidade por qualquer dano que venha a sofrer, impõe-se a sua ausência. E, com isso, limitada se encontra a atividade justamente em situações que, de modo geral, exigem tal presença, máximo em um Estado democrático de direito. O fotógrafo Alex Silveira comemorou a decisão. Fico feliz que liberdade de imprensa está defendida. Fico feliz que a integridade física pode ser ressarcida por um erro e uma imperícia do Estado. E fico feliz principalmente por poder dar um acalento de segurança, ou pelo menos um norte para se seguir em casos parecidos como esse. O caso tem repercussão geral. A decisão valerá para situações semelhantes em todo o país, envolvendo cobertura jornalística em manifestações. Os ministros apresentaram duas teses. Prevaleceu a do ministro Alexandre de Moraes, como anunciado pelo ministro Luiz Fux. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido
por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe à excludente a responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para rejeitar pedidos para impedir a realização da Copa América no Brasil. 3 ações estão sendo analisadas pelo plenário virtual da Corte. Os ministros podem votar até o fim da noite desta quinta-feira. As 3 ações têm o mesmo objetivo: pedir a suspensão dos jogos no país. A Confederação Nacional de Trabalhadores Metalúrgicos argumenta o risco para o aumento de mortes e contaminação pela Covid-19. No mesmo sentido, o PSB vê um problema na grande movimentação de pessoas em um evento de grande proporção. Na mesma linha, o PT argumenta que manter o evento contraria o direito constitucional à saúde. 2 ações são de relatoria da ministra Carmen Lúcia, a da Confederação dos Metalúrgicos e a do PSB. A ministra rejeitou os pedidos por questões processuais. No entanto, alertou que os agentes públicos podem ser responsabilizados se ficar comprovado que houve um aumento de casos de Covid-19 por causa do torneio. De acordo com a ministra, apesar da situação gravíssima da pandemia, cabe ao STF atuar de acordo com a Constituição e a legislação. Já o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação ajuizada pelo PT, condicionou a realização do campeonato à apresentação de um plano estratégico com medidas sanitárias que garantam a segurança do evento. O plano deve ser apresentado pelo governo federal em até 24 horas antes do início do campeonato. Essa determinação se estende aos estados e municípios que pretendem sediar os jogos. Também em sessão virtual extraordinária, o plenário do Supremo discute liminar que suspendeu por 6 meses desocupações em áreas habitadas com populações vulneráveis antes da pandemia. A sessão virtual foi convocada a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, e termina às 23h59 desta sexta-feira. O pessoal autor da ação ressaltou no processo a existência de um número relevante de famílias desalojadas e ameaçadas de remoção no país. Afirma que, segundo dados da campanha Despejo Zero, mais de 9 mil famílias foram despejadas em 14 estados e outras 64 mil se encontram ameaçadas de despejo. Na quinta-feira da semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou liminarmente a suspensão por 6 meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. Pela decisão, ficam impossibilitadas medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. O ministro levou em consideração o risco real de uma terceira onda de contágio e destacou que, diante de uma crise sanitária sem precedentes e em vista do risco real de uma terceira onda de contágio, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos e também com riscos de incremento da contaminação para a população em geral. Se as ocupações coletivas já se encontram consolidadas há pelo menos 1 ano e 3 meses, não é esse o momento de executar a ordem de despejo. Razões de prudência e precaução recomendam que se aguarde a diminuição da crise sanitária. A decisão liminar não se aplica a ocupações recentes, posteriores a 20 de março de 2020, mas estipula que o poder público assegure que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio. Para ele, ficam ressalvadas da abrangência da medida cautelar as seguintes hipóteses: ocupações situadas em áreas de risco de deslizamentos ou inundações,
situações em que a desocupação é para o combate ao crime organizado e invasão de terras indígenas. E agora há pouco, o ministro Nunes Marques acompanhou a divergência do ministro Marco Aurélio. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que 2 processos envolvendo o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, voltem para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. O TRE deve agora apurar algumas acusações contra Hollenberg e aliados, como o de transportar material de campanha em carros descaracterizados da Polícia Civil. São ações que, meramente pela sua enunciação, já indicam uma reprovabilidade elevada. Em especial porque nós não sabemos qual a extensão dessas condutas. Há algumas perguntas que ficam em aberto. Qual a extensão dos fatos? São esses casos isolados? Quantos servidores foram coagidos? Quantos veículos foram utilizados? Eram atos isolados ou uma estratégia eleitoral adrede montada pelos candidatos? Enfim, eu não consigo dizer se nós estamos diante de um cubo de gelo ou da ponta de um iceberg. E por que eu não sei? Porque eu não tenho essas respostas, porque nós não temos essas respostas. Eu não sei, nós não sabemos, porque não houve instrução. Exatamente porque, sem a devida instrução, não se pode, a meu ver, aferir com a acuidade que a espécie demanda, que a espécie merece, a real gravidade dos fatos. Mulheres e estudantes casados ou em união estável poderão participar do próximo concurso para o Colégio Naval da Marinha do Brasil. Esses perfis só foram aceitos depois de ação movida pelo Ministério Público Federal. O Colégio Naval é uma escola de ensino regular correspondente ao ensino médio, não se tratando de um centro de treinamento para o serviço militar. Na decisão da Justiça, esse foi um dos argumentos defendidos, assim como o fato de que a restrição publicada no edital em relação à proibição de candidatas mulheres e de estudantes casados ou em união estável fere o princípio constitucional da isonomia, ao não tratar todos com igualdade perante a lei. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e, a partir do próximo concurso, candidatos com esses perfis já poderão participar. E veja a seguir, STF autoriza a Controladoria Geral da União a usar material apreendido com hackers para investigações de servidores. Voltamos já. Eu posso citar 2 aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses 2 itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido da Controladoria Geral da União para ter acesso a diálogos apreendidos pela Operação Spoofing. O conteúdo específico que vai ser compartilhado com a CGU vai subsidiar a apuração de ilícitos supostamente cometidos por um analista da Receita Federal e por uma delegada federal. A Operação Spoofing investiga o hackeamento de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do prefeito de Boituva, em São Paulo, pela contratação excessiva de comissionados. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do prefeito do município de Boituva, em São Paulo, Edson José Marcusso, pela prática de ato de improbidade administrativa, com a contratação irregular e em excesso de servidores comissionados. Nas 2 primeiras instâncias, o prefeito teve a conduta enquadrada na Lei de Improbidade Administrativa, com a imposição de multa civil e perda da função pública. De acordo com o processo, em mandato anterior, o político editou leis municipais para ampliar de 153 para 213 o número de postos comissionados. As decisões condenatórias de primeira e segunda instâncias concluíram que os cargos em comissão criados, como por exemplo o de motorista, não tinham qualquer relação com os requisitos exigidos pela Constituição Federal. No STJ, a defesa alegou que a jurisprudência consideraria que não caracteriza improbidade a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, destacou que o tribunal exige a comprovação do dolo para a tipificação do ato de improbidade quanto às hipóteses previstas em lei
E, segundo ele, o dolo está evidenciado pelo fato de o prefeito ter aumentado, sem justificativa, o quadro de servidores comissionados, mesmo tendo sido alertado pelos órgãos de controle. O ato do ímprobo e a conduta dolosa, de acordo com o ministro, ocorreram porque o prefeito, após ser advertido pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas Estadual sobre a ilegalidade da situação, promoveu uma reforma administrativa que aprofundou ainda mais as irregularidades. Os ministros, por unanimidade, seguiram o voto do relator, mantendo a condenação de Edson José Marcusso. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou ilegal a dispensa em massa de 90% dos professores de uma escola em Mato Grosso do Sul. Não houve negociação coletiva. O caso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho depois que a escola demitiu simultaneamente e sem negociação coletiva 27 dos 30 professores. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que a demissão era justificada pela falta da demanda de alunos e pelo déficit financeiro acumulado. O TRT justificou ainda que a empresa, mesmo com dívidas, tinha cumprido com o pagamento dos direitos trabalhistas. No recurso de revista ao TST, o MPT defendeu a obrigatoriedade de negociação com o sindicato para a dispensa em massa dos trabalhadores e disse que a crise financeira alegada pela escola não seria motivo suficiente para eximi-la do cumprimento das obrigações trabalhistas. O MPT sustentou ainda que a SINEC é um dos maiores grupos educacionais do país e está presente em 18 estados com 136 unidades de educação básica e 19 de ensino superior. O relator do caso na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, afirmou que a jurisprudência da seção de dissídios coletivos do TST é de que a negociação prévia com o sindicato profissional é requisito para a validade da dispensa coletiva, e nesse caso é irrelevante se houve continuidade ou não da atividade empresarial. A ausência desse requisito acarreta a responsabilidade civil do empregador e o pagamento de indenização compensatória. Por unanimidade, a turma reconheceu a ilegalidade da dispensa e determinou o retorno do processo para que o TRT no Mato Grosso do Sul analise os recursos ordinários das partes envolvidas e fixe a indenização devida por danos morais coletivo e individual. Depois de ser notificada pelo Ministério Público Federal, a Prefeitura de Manari, em Pernambuco, retirou das redes sociais a divulgação da inclusão de advogados na lista de grupos prioritários para a vacinação contra o coronavírus. Quem explica esse caso é o repórter Márcio Fontinelli. A Prefeitura de Manari, em Pernambuco, usou as redes sociais para anunciar que iria começar a vacinação de advogados contra a Covid-19. Além da categoria não fazer parte da lista de grupos prioritários criada pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura afirmou que a inclusão dos advogados era uma determinação do Ministério Público Federal. Assim que tomou conhecimento do fato, o MPF em Pernambuco notificou o governo municipal para que a notícia fosse desmentida e que a imunização dos advogados seja suspensa até que o Ministério da Saúde autorize a vacinação desses profissionais. Ao se defender, a Prefeitura de Manari afirmou que a determinação para a vacinação dos advogados teria partido da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Petrolândia. Agora, o MPF apura essa informação. E no próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes determina que o deputado Daniel Silveira pague R$100 mil por violações em tornozeleira. Depois do intervalo. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O deputado federal Daniel Silveira vai ter que pagar R$100 mil por mau uso da tornozeleira eletrônica. A determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, foram 30 violações ao equipamento, como descarregamento da bateria e rompimento do lacre.
O parlamentar é réu no Supremo por causa de vídeo em que ataca a corte e defende medidas antidemocráticas. O uso de tornozeleira é uma das medidas cautelares que o parlamentar tem que cumprir desde que teve a prisão preventiva convertida em domiciliar em março deste ano. Alexandre de Moraes determinou ainda a abertura de inquérito para apurar se Daniel Silveira cometeu crime de desobediência de decisão judicial. Na reportagem especial de hoje, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a liberação de agrotóxicos sem estudos sobre impactos à saúde e ao meio ambiente. A norma que possibilitava a aprovação automática de registro desses produtos foi derrubada pelo plenário da Corte por unanimidade. A reportagem é de Marta Ferreira. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo. E também está no topo da lista dos países que mais usam agrotóxicos. A demanda por novos produtos é intensa. No ano passado, 493 novos compostos químicos foram liberados, 19 a mais que em 2019. Em fevereiro de 2020, o Ministério da Agricultura editou uma portaria alterando os prazos para aprovação de agrotóxicos e fertilizantes. A norma permitia a aprovação automática se a autoridade competente não se manifestasse em até 60 dias no caso de agrotóxicos e 180 dias no caso dos fertilizantes. Em março do ano passado, os partidos Rede Sustentabilidade e PSOL acionaram o Supremo Tribunal Federal questionando a portaria. Os partidos argumentaram que a medida incentivava e facilitava o acesso e o consumo de agrotóxicos sem a realização de estudos relativos à saúde e ao meio ambiente. Segundo a Rede e o PSOL, o Brasil tem uma legislação segura para a regulação do uso de fertilizantes e agrotóxicos. Eles sustentaram que, a pretexto de regulamentar a Lei de Liberdade Econômica no âmbito do Ministério, a portaria acabou criando um mecanismo de liberação tácita de agrotóxicos e outros químicos extremamente perigosos e que, ao facilitar o processo de registro, o Ministério desconsiderou que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O pedido de liminar foi analisado pelo plenário do STF em sessão virtual em junho do ano passado. O ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo, entendeu que a portaria cria uma lógica inversa, ou seja, diante da possível demora na análise de registros de agrotóxicos, fertilizantes e diversos produtos químicos prejudiciais à saúde e esgotado curto prazo para essa averiguação, considera-se tacitamente aprovada a liberação para utilização indiscriminada. O relator destacou ainda o perigo de grave lesão à saúde pública que a liberação indiscriminada poderia causar, principalmente nesse período de vulnerabilidade do sistema de saúde por causa da pandemia da Covid-19. Por unanimidade, o plenário acompanhou o relator e, com isso, a portaria foi suspensa. Para especialistas, a decisão mostra uma corte cada vez mais preocupada com as questões ambientais. Na nossa Constituição, a gente tem um artigo, o artigo 225, que trabalha com a noção de equilíbrio ambiental e também com a gestão dos chamados riscos. A partir do momento que a gente flexibiliza essa preocupação com diferentes expertises por conta de um decurso de prazo, a gente está ofendendo o chamado equilíbrio ambiental. E o Supremo tem reconhecido de maneira reiterada que a ausência de avaliação dos riscos, do princípio da precaução e da prevenção, que são centrais para a pauta ambiental, tem que ser reconhecido como inconstitucional. Nós estamos falando aqui em direitos fundamentais ao direito à vida, direito à saúde, o direito ao meio ambiente sustentado, previsto na Constituição, e o direito à produção econômica. O direito à produção econômica não pode sobrepujar esses outros direitos de uma forma totalmente desbalanceada. Depois dessa decisão do Supremo, o Ministério da Agricultura revogou a portaria e publicou uma nova norma em janeiro deste ano, em que definiu níveis de classificação de risco para as atividades que dependem de aprovação prévia e retirou da lista de aprovações tácitas aquelas relacionadas
ao registro de agrotóxicos e fertilizantes. Essa decisão ela tem como base o princípio da precaução, considerando que não se pode aprovar por decurso de prazo, inclusive, o uso de produtos e substâncias que possam causar danos ao meio ambiente e à coletividade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.